Por isso é que ele ressuscitou, né? Vamos ler aqui um versículo na Palavra de Deus, capítulo 2, de Tito, versículo 13. Tito, capítulo 2, vamos ler só o versículo 13. Que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Podeis sentar. Por causa dele ter ressuscitado, é que nós estamos lendo esse versículo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui lendo esse versículo. Amém? Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui. E a gente, às vezes, passa um pouquinho de mal e a preocupação é geral. A gente agradece a todos a preocupação que tem, né? Porque a idade vai chegando, né? Quando é um garoto novo, não tem muito problema. Mas quando é mais idoso assim, qualquer gripinha, qualquer dorzinha, o bombardeio é grande, né? Muito obrigado a todos. Mas estamos hoje, eu creio que na última ceia do ano de 2023. Parece que foi um dia desse, né, que a gente estava iniciando o ano e já estamos terminando. E coube a mim a oportunidade de poder estar falando aos irmãos nessa última ceia aqui. E eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque sempre que nós temos a oportunidade de ensinar ou de pregar, a gente sabe da responsabilidade e do compromisso que temos com Deus, com a sua palavra, com a igreja e com os compromissos, né, que nos acompanham ao longo de nossas responsabilidades. Mas fico feliz em saber que, por mais que estamos vivendo uma mudança, eu diria que quase radical, em termos gerais, mundo afora, a igreja, ela continua pregando, ela continua orando, ela continua vigiando, ela continua marchando, e ela vai continuar até Jesus vir. Por mais que todas as turbulências mundo afora tentam se levantar e preparar emboscada para investir contra a igreja do Senhor, ela é intocável. Eu não estou falando de quatro paredes, estou falando de pessoas que somos o templo do Espírito Santo. Somos a igreja do Senhor aqui, dentro dessas quatro paredes. Somos igreja do Senhor lá onde eu moro. Somos igreja onde eu trabalho. E se estivesse numa faculdade ou num colégio, estaria sendo igreja lá também. Por onde é que nós andamos, nós somos a igreja do Senhor. Nós refletimos a glória de Deus. Como nós estamos na última ceia do ano e chegando no final do ano, que existe a perspectiva, né, de planos, de pensamento, de ideias, eu quero propor esta noite
aos amados irmãos que estão presentes, todos aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais. Que faça um propósito. Não é errado se fazer propósito ou fazer projetos para ter carro, para ter casa, para ter tudo de bom neste mundo. Mas tente fazer um propósito para ser fiel a Deus. Fiel a Deus no seu andar, fiel a Deus no seu olhar, fiel a Deus no seu pensar, fiel a Deus no seu palpar e fiel a Deus no seu ouvir. Se você fechar essas portas aí e buscar a Deus como precisamos de buscar ao Senhor, eu tenho certeza que demônio nenhum, ele vai ter chave ou vai ter qualquer força ou poder para vencer ou tentar, pelo menos, destruir a sua vida. Porque há em volta de nós anjos de Deus, existe o Espírito de Deus, existe a graça de Deus. E por isso acontecer em nossas vidas, nós somos guardados pelo Senhor. E quem é guardado pelo Senhor, ele anda com segurança, ele tem sustentabilidade, ele tem perspectiva, ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem prazer, ele tem alegria. Ele quer andar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Isto é a igreja do Senhor que vai subir, que vai morar com Jesus. Porque por mais que a tecnologia moderna, por mais que tudo neste mundo vem querendo denigrir a imagem do perdão de Deus, da salvação de Deus, do arrebatamento da igreja, essa igreja vai subir, ela não vai ficar aqui. O que nós precisamos é de nos estar em condição para esse grande dia. E eu diria que não é tão fácil assim. Mas no mundo tereis aflições, né? Meus irmãos, nós lemos um versículo. A minha ideia era falar uns 20 minutinhos. Eu estava falando com o pastor Robson ali, mas o pastor Natanael. Nós tivemos o pregador domingo aqui, que os irmãos viram, né? E a gente está sempre falando isso aqui, né, pastor Mário? A gente sobe aqui, as pernas começam a tremer. Mas a gente, quando pega uma certa idade, quase que eu falei com ele, mas irmão, a gente com 79 anos, quase 80, treme independente de qualquer coisa, né? Aleluia. Então, mas aí juntando com tudo isso, ainda fica pior ainda, né? Então, irmãos, como nós estamos chegando já no final do ano, e há um alvoroço mundo afora, e os bombardeios de religiões e seitas, política de uma forma terrível que estamos vivendo neste mundo, eu tenho uma palavra para os irmãos. Eu vou ser rápido, nós temos ceia, tem expediente, mas dentro dessa rapidez, vou contar aí com a nossa mídia, e poder ajudar um pouquinho aí, vai ser bom. Então nós lemos aqui um versículo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. Eu quero dar um título a isso. Paulo deu uma definição especial para esse evento. Quero falar sobre essa esperança, né, da segunda vinda de Cristo, o que é esse propósito que nós precisamos de definir cada dia. Então, Paulo, ele deu uma definição especial para esse evento,
da segunda vinda de Jesus. Ele chamou de... Como é que vê? Bendita esperança. O que é bendita esperança? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Por que bendita esperança? E aí eu começo a dizer, porque está na Bíblia. Primeiro, porque está na Bíblia. Então, estando na Bíblia, e se a gente fosse falar só da Bíblia, a gente ia terminar aqui. Porque parece que a Bíblia hoje, ela está perdendo o seu lugar. Mas não deveria, não deveria. Hoje, não tem nenhum problema a gente vir pregar com um tablet ou com um celular aqui do lado. Agora a Bíblia deveria vir. Ou vir para a igreja com a Bíblia. Então as coisas ao longo dos anos estão se modificando. Antigamente, nós éramos conhecidos como Bíblia. Ali já vai o Bíblia. E há pessoas que dizem que não está mudando nada. Mas nós precisamos, meus irmãos, de nos render a isso. Nos render a isso. Porque tem bastante mudança, sim. Até na forma de ir à igreja, de estar na igreja, de se comunicar, de andar, de conviver, de relacionar. Os desejos, os prazeres, a vontade de estar adorando, orando ou indo. Eu me lembro que antigamente o meu filho, ele não chorava para ir ao Maracanã. Ele chorava para ir para a vigília. Ele chorava para ir para a casa da irmã Francisca, da irmã Joana, da irmã Dinorá, da irmã Idê. Sabe quem eram essas pessoas, irmão? Velhinhos, velhinhas. Era onde ele pedia para ir. Naquela época a gente não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Porque era aquele telefone de casa só. E ele cresceu nesse ambiente de estar na casa das velhinhas. Não que ele não se relacionava, isso que vivia com jovem, porque acabou depois se envolvendo muito com a juventude. Mas ele cresceu nesse ambiente de vigília, de oração e de adoração a Deus. Ele se adequou àquele estágio de ensino, de doutrina e de costume daquela época. E a gente conhece algumas pessoas. Então, irmãos, o futuro de uma pessoa que é plantado desta forma, o crescimento é diferente. Então, quando nós, irmãos, falamos, ou quando a gente ouve alguém falando que eu não estou vendo nada diferente, existe muitas diferenças. Mas um dia nós vamos chegar lá em cima, irmãos, não é? Um dia nós vamos chegar lá em cima. E não estou falando de nós aqui embaixo, estou falando de geral, mundo afora. As coisas estão ficando esquisitas. Mas a igreja, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. Independente do que acontecer mundo afora, eu tenho que demonstrar com a minha forma de andar, de vestir, de falar, de relacionar, de conviver, como um cristão, como servo de Deus. Ali já vai uma serva, ali já vai um servo de Deus. Isto é o suficiente para as pessoas se entregarem para Deus. Eu vejo que este homem é um servo de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele, vamos botar cama, mesa, cadeira e vamos dar comida. Porque ele é diferente, ela é diferente. Essa diferença ainda precisa continuar com as nossas vidas, no meu pé, nas minhas mãos, nos meus olhares, no meu pensar, no meu falar. Aleluia! Está difícil. Aleluia! Mas quem vai morar no céu, irmão, precisa realmente de ir. Então, Paulo, ele... Primeiro, porque está na Bíblia. Então, a Bíblia está cheia de requisitos.
E nós vamos ver algumas coisas aqui, né? Assim como o povo de Israel precisou de maná, até chegar à terra de Canaã, a igreja vai manter essa Bíblia até o arrebatamento da igreja. Se o irmão puder colocar para mim lá, Josué capítulo 5, versículo 12. Pode colocar aí. Josué 5, já foi? 5, 12. E cessou, alguém pode ler? E cessou o maná. Sabe por que eles não tiveram mais maná, irmão? Cessou o maná, porque enquanto eles estavam caminhando, todo dia tinha comida, todo dia tem maná. Enquanto eu estou aqui, todo dia tem Bíblia. Mas quando eu subir para morar com Jesus, não vou precisar mais dela, porque eu vou estar com o dono da Bíblia, o rei da Bíblia, o escritor da Bíblia, o autor da Bíblia, o Senhor da Bíblia. Eu vou estar com ele, nós vamos estar com ele. Aleluia! Cessou o maná, mas agora vocês têm a terra de Canaã para se alimentar, para plantar, para colher, para comer, etc. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos diariamente de nos alimentar da palavra de Deus até a volta de Jesus. Se a gente, se nós não alimentarmos da palavra de Deus, porque a nossa vida, dia a dia, a gente sabe que ela é corrida, existe trabalho, né? A gente levanta para trabalhar, esposa, esposo, filho, filha, vai e vem. Mas não podemos, meus irmãos, abrir mão da palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos o subsídio para manter a nossa vida em comunhão. Isso quando nós lemos a palavra de Deus e respeitamos e cremos em Jesus como Salvador, mas respeitamos eles como Senhor. Porque se não respeita... Aí eu queria pedir ao irmão que colocasse lá no Data Show, Salmo 100, alguns versículos conhecidos. Salmo 119 e versículo 9. Vamos ver algumas coisas rapidinho aqui a respeito da importância da Bíblia. Salmo 119, versículo 9. Já foi? Então, a purificação dos nossos caminhos, e ali fala de jovem, seria a observação na palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente encontra perdão, a gente encontra amor, a gente encontra alegria, a gente encontra cura, a gente encontra salvação, a gente encontra esperança, a gente encontra caminho, a gente encontra geografia, a gente encontra ciência, a gente encontra matemática, a gente vai encontrando tudo que os irmãos imaginam, a gente encontra na Bíblia. Mas a palavra de Deus está ali, como é que é mesmo? Quando você está fazendo uma faculdade de medicina, você está se preparando para ser um médico ou uma médica. Quando você está fazendo uma faculdade de psicologia, você está preparando para ser um psicólogo. Mas quando você quer ter uma purificação da sua vida, para estar preparado para ter um bom relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, você precisa de observar a palavra de Deus. Nela nós encontramos a riqueza para trazer para dentro de nós
a força para vencer. Agora, Salmo 119, versículo 11. São versículos conhecidos. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, quando a gente lê esses versículos, são versículos conhecidos. Mas na prática, isso precisa de ser batido todos os dias. Então, quando a gente esconde a palavra nos nossos corações, significa que você está atento, você está em posição, você está olhando a situação para ver aonde está, né? Por onde você tem que andar. Então, procura observar a palavra de Deus. Agora o versículo 105. Conhecido, né? Como é que está lá escrito? Lâmpada e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os irmãos sabem o que quer dizer isso aqui? É que a palavra de Deus, ela tanto nos alcança de perto, como nos alcança também de longe. Quando a palavra de Deus está falando lâmpada para os meus pés, eu estou entendendo que eu estou bem pertinho, que a palavra está bem juntinho de mim, bem aqui. Mas quando eu falo que é luz para o meu caminho, elas também estão me levando lá longe, lá longe. Aleluia. Então tenha esta palavra na sua vida, peça a Deus, vai estar chegando o final de ano, daqui a pouco vai iniciar o ano, para que essas palavras, elas não sejam tão importantes somente aqui na teoria. Não, precisa realmente, nós precisamos de trazê-la para dentro de nós na prática. E envolver isso em nossas vidas, e sair dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Mateus 4:4, João 15:3, vai colocando ali rapidinho, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 4, e alguém lê lá para mim. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é o alimento para nós, irmãos. Por quanto eu quero pedir aos irmãos, eu quero orientar os irmãos, quero incentivar os irmãos a entender, a estudar a palavra. Estudar a palavra de Deus traz para você sentimento, tira de dentro de você amargura, porque a palavra, ela é de Deus, é a boca de Deus, é Deus falando com a gente. É quando você está lendo essa Bíblia aqui, é por isso que às vezes tem alguns detalhes, né? Porque quando você fala de Paulo, você fala de Pedro, você fala de Moisés, etc. e tal, mas eles são pessoas que escreveram. Agora, o autor de tudo isso aqui é Deus. Então, quando você realmente tem essa perspectiva de que você está lendo a palavra de Deus, então é Ele, é o autor que está ali em volta de você assistindo. Você lê a palavra dele. Então, independente de até você ter algum problema, Deus vai estar lá em cima olhando, né? É igual a história de Manassés, que o irmão pregou aqui. Um homem que foi um dos piores reis que a gente possa imaginar. Mas lá na frente ele buscou a Deus, ele pediu perdão, aí de repente Deus chega perto do homem, né, e coloca um bálsamo nele. Então é lendo a palavra que a gente começa a receber. Amém? Glória a Deus. São João 15:3. São versículos. São João 15:3. Agora, 17 e 17. Esse é conhecido de todo mundo, né? João 8:32. 17, 17. Somente a palavra de Deus é a verdade. Muito cuidado, irmãos, com isso que está acontecendo por aí, porque se vocês têm um pastor que ensina a palavra, se você está no ministério que coloca a palavra de Deus dentro de uma forma que a gente consulta, né?
Sejam fiéis a Deus, porque tem aí, por aí afora a coisa está, sabe, não tem muita dificuldade. Do jeito que você está, você pode ir, pode ficar, pode fazer, mas não é assim, irmão. Para entrar no céu tem, como já falamos aqui, a porta é estreita, não é porta larga, entendeu? Tem que realmente se ajustar. João 8,32, também é conhecido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade aqui, irmãos, a gente pode até entender que é Jesus Cristo, mas é através da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade. E o versículo 33 disse, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que estamos falando aqui esta noite é Jesus Cristo. Aquele que nasceu, aquele que cresceu, aquele que sofreu, aquele que morreu, aquele que foi crucificado, aquele que foi sepultado, mas foi aquele que ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, aleluia. E disse, morte, agora você não tem mais jeito. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu caminho para encerrar. Quando a bendita esperança concretizar, Jesus comandará nossa viagem rumo ao céu. Quando essa bendita esperança estiver encerrando, Jesus estará nos conduzindo para estar nos céus. E agora, pastor, mas como vai ser isso? Eu quero dar algumas referências, poucas referências, mas eu quero dar. A primeira está lá em Atos, no capítulo 1 e versículo 11. Quando Jesus está entre os discípulos, irmão, que você colocar lá, pode colocar. Estava ali entre os discípulos, entre mais de 500, e de repente ele começa a subir e vai embora. E o povo começa a olhar, e os discípulos olhando, e Jesus está subindo. E de repente o anjo diz o seguinte, por que estáis, varões galileus, que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, isso aqui é uma demonstração, é Ele, não sou eu, não é você, Ele, esse Jesus. Aleluia. Há de voltar, assim como para o céu vestir. Então, quantos estão esperando Jesus aqui? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. E nesse dia, meus irmãos, a lei da gravidade não vai ter nenhum problema com você, porque ele vai vencer ela. Aleluia. A igreja vai sair, vai subir. Hoje você joga qualquer coisa para cima, ele cai. Mas no dia que Jesus vier, vem morar comigo, igreja, você vai subir. Aleluia, aleluia. Esse dia precisa marcar a nossa história, irmãos. Alguém vai ficar por aí. Alguém vai ficar por aí. Aliás, esses bancos vão ficar, esse templo bonito aqui vai ficar. Mas não queira ficar aqui, irmão, nesse meio aqui não. Suba com Jesus. Aleluia. Vamos viver lá onde está Abraão, Isaac e Jacó, onde está a irmã Sônia e tantas outras pessoas lindas e maravilhosas que já foi para lá morar com o Senhor. Porque está olhando para cima, esse Jesus que subiu, ele há de voltar um dia. Aleluia, assim como vocês estão vendo subir, ele vai voltar e vai levar vocês. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, já está? Vai em frente, irmão. Pode pular mais aí uns versículos aí.
Aleluia. Não tem demônio nenhum, irmão, que vai segurar essa igreja. Porque quem vai fazer isso é Jesus. Aleluia. Por isso que ele está dizendo, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. E aí depois vai falar, né, que os mortos restarão primeiro, depois os vivos serão transformados. Então é melhor a gente morrer, porque a gente vai restar primeiro. E depois vai ser transformado. Então aqui há uma diferença, né? Porque primeiro o que morreu vai ser ressuscitado, transformado e arrebatado. Agora o que estiver vivo só vai ser transformado e arrebatado. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmão. Então, se você quer receber essas 3 coroações, espera, Jesus vai te dar. Aleluia. Glória a Deus. João 14, versículo 1. Coloca aí, irmãos. João 14, 1. Isso aí é maravilhoso. Vai em frente, irmão. Mais um. Mais um, irmão. Para aí, mas se eu for, e o quê? E se vos preparar lugar? Irmãos, cantar aqui em cima é muito bonito. Eu adoro ver essas meninas cantarem. Pregadores, pastor Manuel, pastor Rob, pastor Nathanael, os pastores pregarem aqui. Eu gosto demais de ouvir os irmãos pregar. Aleluia. Mas lembrem, irmãos, que isso é apenas aqui. É apenas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vi, eu preciso de preparar para subir. Então o preparo não é eu cantar bonito aqui. Não é eu pregar bonito. Não é eu ensinar bonito. Tudo isso são talentos que nós recebemos da parte de Deus. E é importante e precisamos de usar ele. Mas não faça disso um profissionalismo. Seja um homem, seja uma mulher, seja um cantor, seja um pregador, como um servo e como uma serva de Deus. Ainda é tempo de ter boca no pó. Aleluia. Parece que isso não está acontecendo mais. Joelho no chão. Aleluia. Enfiar a cabeça lá embaixo da cama e machucar sua nuca e clamar a Deus, e Deus ouve. Ele ouviu, ele me ouviu. Aleluia. 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 Irmão, Jesus vem buscar a sua igreja. Para de pensar que isso é bobeira. Não é bobeira não. Jesus vem buscar a sua igreja. Prepara a igreja para receber o noivo. Aleluia. A qualquer momento nós vamos escutar. As trombetas lá em cima vai ecoar. Aleluia. Bem-vindo, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação. É palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Terminando, João 17, versículo 24. Isso aqui é maravilhoso. João 17, 24. Coloca lá, irmão. Lê aí, irmãos. Espera aí, o quê? Olha só, irmão, quem está falando isso. Olha só quem está falando isso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Agora, para que Jesus está falando isso? Para que Jesus está falando isso? No próprio versículo está, para que vejam, aleluia, para que vejam a minha glória. Que glória é essa?
que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Esta é a glória que Ele quer mostrar para mim e para você. Aleluia, aleluia. Ele quer fazer um passeio aeroespacial com a igreja e mostrar tudo que existe por aí. Mas para isso, irmãos, é preciso de ficar firmes e constante, sempre abundante na obra de Deus, porque o nosso trabalho não vai ser vão. Glória a Deus, irmãos. Termino dizendo o seguinte: vale a pena aguardar a bendita esperança, conforme nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 13. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.